Olá, sejam bem-vindos ao canal Consciência Desperta e vamos conversar um pouco sobre as informações veiculadas pela mídia e as contradições oportunizadas pelas pessoas que estão mais atentas e mais espertas. Assim, podemos prestar atenção ao Festival de Tolices. O que é a tolice? É algo impensado, é um ato insano, desprovido de razão, a bobeira, o besterol coletivizado. A estultícia, a parvoíce, a falta de conhecimento, a bobeira, o tolo. O ato, então, é privado da capacidade de uso do raciocínio. E por que a tolice é tão generalizada? Porque é tão fácil que as pessoas acreditem em factoides, em fake news. O que está acontecendo, então, com as pessoas? Vou deixar aqui para vocês hoje 6 dicas importantes para que se faça uma reflexão e assim possamos tentar escapar dessa teia, dessa rede quase que maldita de informações pouco avaliadas. As pessoas vão se acostumando a absorver informações sem analisar, sem criticar, sem se posicionar. Então, nós observamos o leve trás, a fofoca ou o fofoquismo que interessa a muita gente que aconteça. O ato, então, de praticar a tolice se deve, então, a falta de percepção de 2 elementos importantes. Existe a ignorância oculta na tolice, que é derivada da falta de conhecimento mesmo, de acesso à cultura, de formação no sentido educacional. E existe aquela ignorância mais perigosa, porque ela vem enseguecida pelo orgulho, pela arrogância do saber, pelo falso intelectualismo. E o que acontece? Nessa ignorância douta, o conhecedor pensa que sabe, o que não conhece não sabe, que não tem experiência concreta, não tem vivência daquele conhecimento. Entretanto, ele supõe que sabe, divulga que sabe, até é acreditado pelo que diz que sabe. Mas esta é, então, a mais perigosa, porque convence também outros através do falatório, da linguagem sedutora, da gabulice, convence, então, aos outros que o que fala vem de um saber, quando há falta de suporte para isso. Então, vemos muitas pessoas seguirem outras pessoas que falam empolgadamente, que articulam bem a palavra escrita ou falada e levam as outras, como se diz popularmente, no bico. Vou deixar então aqui as dicas para nossas reflexões, aguardo o retorno de vocês, sugestões, avaliações. O ensino, a aprendizagem, como está sendo realizada em nosso país, deixa uma margem muito grande de falta de capacidade cognitiva, analítica, uma análise crítica o mais isenta possível, mas a capacidade de criticar os fatos. Então, lá vão as dicas. E vou avisando a vocês, parece que é fácil se livrar da tolice, da bobeira coletiva, mas não é.
É necessário que haja um preparo, uma educação, um treinamento da sua mente, das suas habilidades mentais, cognitivas, intelectuais, para que você perceba, detecte a tolice, porque há aquelas muito sofisticadas, e saiba se livrar delas a tempo de não entrar no grupo dos tolos. Então vamos lá. Número 1. Observar os detalhes dos fatos. Como eles acontecem, quem está divulgando os fatos. Como há muitos livros de história onde as crianças estudam que os fatos foram distorcidos e se tornaram verdadeiros pela divulgação incorreta, tendenciosa, manipuladora. 2. Analisar aquilo que as massas enaltecem. Quanto mais, digamos, o povão aplaude, mais exorta, mais cuidado a gente tem que ter. Porque o ditado romano antigo ainda opera entre nós. Ao povo, pão e circo. Podíamos trocar por outros 2 vocábulos. Podíamos trocar por samba e futebol, por exemplo. Ou outros binômios, basta a gente prestar atenção. 3. O uso generalizado da moda, a marca. As pessoas, o povo, se ilude com a marca, com a imagem dessa marca, num galã, numa atriz bonita, numa pessoa de poder de envolvência, e ela compra a marca que o jogador usa, por exemplo, e passa a incorporar essa marca na própria vivência. Então, ele usa uma marca no boné, uma na camiseta, outra no tênis, e ele desaparece na marca, enaltece, carrega, divulga a marca dos outros e se esquece de trabalhar com a sua própria marca, em ser ele mesmo a evidência da sua marca, o divulgador da sua marca pessoal, como ser humano. É mais importante para muitas pessoas talentosas até se perderem seguindo somente o talento dos outros, admirando o talento dos outros sem investigar quais são os seus. É lógico que nós vamos aplaudir aquelas pessoas que se destacam pela sua competência, habilidade, capacidade, a capacidade que ela tem de inovação. E é o que nosso mundo está precisando, de inovação. Se a gente ficar repetindo marcas, quando vamos inovar as tolices perpetuadas ao longo da nossa história, da nossa existência. 3. Identificar o jogo de interesses. Quem está manipulando a tolice coletivizada através de jargões, de brincadeiras, de textos, de vídeos, de notícias falsas e até, muitas vezes, completamente enganosas. As pessoas custam a detectar qual é a realidade do fato, porque elas não investigam a fonte. Quem é que está divulgando a credibilidade? Eu recebo muitas mensagens de fórmulas mágicas, de medicamentos, de ideias fantásticas, fabulosas, e que a pessoa não procura saber quem é que está sendo responsável por ela. A fonte tem credibilidade. O autor, no caso das receitas miraculosas, é um profissional ligado a um conselho, ele tem um respaldo social, ele realmente fala daquilo que ele sabe, conhece, tem experiência. As pessoas ouvem e replicam essa inverdade, e o uso, a gente sabe, acaba se tornando o hábito. 4. Buscar ser muito mais ator da sua vida do que adorador. Porque é muito fácil
bem mais fácil seguir, repetir, aplaudir, copiar, do que pensar. Pensar, em muitos contextos, até parece um luxo. Pensar com autonomia, com um grau maior de liberdade, de escolha, vai se tornando cada vez mais difícil devido ao torvelinho de informações desconectadas de um suporte mais contundente no sentido de ser realmente um suporte com uma credibilidade. 5. Usar o bom senso, o caminho do meio termo, o que é melhor para todos nessa situação. Essas ideias beneficiam quem? Essa pessoa está falando em prol do quê? Qual é o interesse dela? Qual é a responsabilidade que ela tem sobre o que fala? Porque as pessoas falam uma coisa hoje, pessoas públicas, políticos, responsáveis por instituições, órgãos públicos, e daqui a uns dias ele desmente aquilo, diz de outro modo, enganando aos tolos, divulgando a tolice também como uma forma de escondimento de outras informações que não podem ser, não devem ser, não interessa que sejam compreendidas pela massa impensante. 6. Sabendo que você quer sair do grupo dos tolos, prestar atenção então que vai ter que agir no contrafluxo. Não vai ser a pessoa mais agradável do mundo, mas também não vai ser a mais enganada. E importantíssimo neste ponto aqui, para que você realmente contribua para uma comunidade, para uma sociedade que reflita o seu contexto, no seu tempo, que avalie as prioridades, que estabeleça os seus objetivos e que juntos, todos nós, as pessoas, o povo, possa realmente saber o que está acontecendo em seu país, na sua cidade, no seu estado, na sua rua, na sua escola, e possa então realmente avaliar se quer fazer parte ou não, ou se é levado a fazer parte ou não. Então, amigas e amigos, importante saber com quem a gente divide as ideias, as atitudes, com quem a gente compartilha o nosso momento existencial no aqui e agora, na nossa vida. Porque deixar de ser tolo exige um esforço pessoal muito grande para não se deixar levar. Então saiba escolher os seus amigos, as suas conversas, os seus livros, o noticiário que você vê todos os dias e muita atenção no besterol coletivizado que consagra a ignorância em massa. E assim fica muito difícil se pensar em um outro futuro se a gente não está agindo de modo diferente para renovar a mentalidade coletiva. Então, é um papel das escolas, dos educadores e de todos nós prestar atenção aos fatos, avaliar, analisar, questionar e também se colocar como exemplo para além, fora do contexto das tolices que ocupam o nosso tempo e impedem a nossa evolução, desgastam a credibilidade. Por hoje, fico por aqui. Mas fica a dica. Não é fácil, não. Até o próximo encontro.